Eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios 4,18 ou acompanhar aqui no telão o texto que vai ser a base para a nossa palavra de hoje. Vamos falar sobre bênçãos invisíveis. Dentro da série Segredos da Eternidade, vamos falar sobre bênçãos invisíveis. E eu queria ler com você então, 2 Coríntios 4,18 diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Glória a Deus. Esse texto do apóstolo Paulo, ele fala de uma coisa que não é muito comum. Ele diz que ele não está atentando, ele não está prestando atenção nas coisas visíveis, ele está prestando atenção nas invisíveis. Que a vida dele não é dirigida pelas coisas visíveis, mas pelas invisíveis. E isso infelizmente não é muito comum, nem mesmo na vida dos cristãos. Nós que conhecemos a realidade espiritual, os segredos da eternidade, muitas vezes, até mesmo nós, estamos andando mais condicionados pelas coisas visíveis do que pelas invisíveis. Por quê? Desde que você nasceu e não sabia nada da vida, você tomava consciência das coisas através dos seus sentidos. E até hoje é assim. Você está andando aqui nesse mundo, vendo as coisas materiais, vendo as coisas físicas, e você está em contato com a realidade através disso. Ver as coisas invisíveis como Paulo via, pautar a sua vida nas coisas invisíveis como Paulo pautava, demanda que você conheça e entenda essas coisas. Demanda que você ore, busque a Deus. E hoje em dia, infelizmente, parece que muitas pessoas têm uma visão muito mais natural da vida. Vocês concordam comigo? Vocês percebem que existe assim uma ênfase tão materialista, tão voltada na prosperidade, nas mensagens que têm sido pregadas nos nossos dias? Todo mundo reconhece isso, ouvindo por aí? Que há uma grande necessidade das pessoas de vencerem os seus problemas, vencerem as dificuldades da vida, e todo mundo quer prosperar, então existe uma ênfase muito grande nisso. Você alguma vez já se sentiu em conflito com isso? Já teve algum momento na sua vida em que você se sentiu assim, um pouco mais materialista do que devia? Um pouco mais voltado para as coisas desse mundo do que devia? Por exemplo, muitas pessoas pensavam que Jesus fosse voltar ontem, não é? Dia 23. Será que tinha gente que estava triste, pensando: ai meu Deus, ainda nem consegui comprar aquela casa que eu queria, e Jesus vai voltar? O outro: ai, mas eu nem casei ainda e Jesus vai voltar? Será que às vezes a gente está tão apegado às coisas desse mundo e se sentindo até meio culpado por estar lidando demais com essas coisas materiais e deixando de olhar para o céu? Eu tive uma experiência assim há muitos anos, numa terra muito distante. Não foi numa terra muito distante, mas há muitos anos, quando eu fazia faculdade de teologia, o seminário, tive uma experiência interessante. Os antigos, a geração anterior à minha, pregava muito sobre o céu. A mensagem das igrejas era o céu, era o perdão dos pecados e o céu. E o seminarista, o jovem, sempre quer ser rebelde, né? Quer ser diferente. E na minha geração, as pessoas estavam querendo ter uma tendência contrária. Ou seja, a gente pensava mais em o que é que o evangelho muda a vida da gente aqui. Então os antigos falavam muito do céu e a gente estava querendo entender o que o evangelho muda a vida das pessoas aqui nessa terra. Então eu, seguindo essa linha, não estava tão interessado no céu, nas coisas invisíveis. Até que um dia eu fui ler um livro na biblioteca, um livro muito antigo do C.S. Lewis, sempre ele, né? Escrito na época da Segunda Guerra ainda. E ele começou uma mensagem sobre o céu. Eu não estava interessado em ler. Mas ele é um escritor tão maravilhoso que eu comecei a ler, na metade da mensagem eu já queria ser arrebatado, queria ir para o céu, não queria mais saber de nada daqui. E quando eu estava lá encantado com o céu, ele conclui trazendo de volta para a terra e dizendo assim: se o céu é tão maravilhoso, isso não vai mudar a sua vida aqui? Isso não vai mudar a maneira de você viver? Não muda a maneira como você vê as pessoas? E uma das coisas que ele diz no final dessa mensagem, ele diz assim: você nunca conheceu uma pessoa comum. Todas as pessoas que você conhece são pessoas que nasceram para ter vida eterna. Todas as pessoas que você conhece são pessoas que têm um destino eterno, e você precisa se preocupar com isso.
E aí ele desafia a gente a testemunhar de Jesus, falar do amor de Jesus, porque não existe gente comum. A pessoa que está aí do seu lado é alguém que foi criado por Deus, um ser eterno. Então, quando eu li essa mensagem, eu falei, eu acho que os antigos estavam mais certos do que a minha geração, vamos corrigir essas coisas. E eu quero falar com você então sobre esse texto, para que a gente tenha um equilíbrio, para que a gente entenda o valor das bênçãos invisíveis que nós temos, e consigamos ter a mesma visão que o apóstolo Paulo tinha, amém? Você está disposto a ter sua visão mudada? Amém. Primeira coisa que Paulo nos ensina nesse texto, que eu quero compartilhar com vocês, é que as bênçãos invisíveis são permanentes, as visíveis são passageiras. Repita comigo, está escrito lá: as bênçãos invisíveis são permanentes, as visíveis são passageiras. As bênçãos visíveis, por mais que elas sejam importantes, em alguns momentos você precisa delas. Não tem nada de errado de você precisar de uma bênção visível, material. Saúde, por exemplo, é uma bênção que é algo desse mundo, é algo que pode ser sentido. Uma necessidade financeira, Deus abençoa a sua vida, claro. Mas todas essas coisas são passageiras. As bênçãos invisíveis, elas são eternas, elas são permanentes. E quando eu digo eternas, eu quero que você entenda o seguinte: eterno não quer dizer futuro. Às vezes quando a gente pensa que é alguma coisa, uma bênção invisível, uma bênção espiritual, uma bênção eterna, a gente pensa assim, é algo que eu vou ter lá no céu? Não, é algo que você já tem hoje à sua disposição, começa a experimentar da vida eterna já aqui, amém? Então eu quero mostrar para você algumas dessas bênçãos invisíveis que você tem permanentemente na sua vida. Por exemplo, nós temos lá em Hebreus 7:25, a intercessão de Jesus por nós. Diz assim: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. A Bíblia está nos dizendo que Jesus subiu aos céus, está à direita do Pai, e ele intercede por você. Sabe quando? Todos os dias. Você está vendo? Você está vendo Jesus à direita do Pai no trono? Essa é uma bênção invisível, mas você a tem todos os dias. Quando você acorda animado, Jesus está à direita do Pai intercedendo por você. Quando você acorda cheio de fé, Jesus está à direita do Pai intercedendo por você. Quando você está no seu pior momento, seu pior dia, aquele dia que você caiu, errou, pisou na bola, se arrependeu, se envergonhou, Jesus está à direita do Pai intercedendo por você. Quando você nem mesmo o conhecia, Ele já te conhecia pelo nome, amém? Jesus está à direita do Pai, intercedendo por você. Isso faz diferença na sua vida ou não? É bom saber disso ou não? Essa bênção invisível é maravilhosa ou não? E você a tem permanentemente. Não é um dia sim, um dia não. Jesus não precisa tirar férias, Ele não precisa dormir, Ele não precisa descansar. Ele está sempre intercedendo por você. Em Lucas 22, de 31 a 32, Pedro experimentou isso. Jesus disse assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. O diabo queria acabar com Pedro. E Jesus diz assim: eu porém roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Jesus estava fazendo o quê? Intercedendo por Pedro. E Pedro estava num bom momento? Pedro estava prestes a negar a Jesus, a trair a Jesus. E até nesse pior momento de Pedro, onde é que está Jesus? Intercedendo por ele, amém? Então quando você sabe que Jesus está à direita do Pai, intercedendo por você, isso é uma bênção que você tem todos os dias. Tem alguém aqui muito desanimado, talvez deprimido? Jesus está à direita do Pai, intercedendo por você. Você está prestes a fazer um negócio, algo que pode mudar a sua vida, algo importante, e você está ansioso, está preocupado? Jesus está à direita do Pai, intercedendo por você. Você é jovem, acabou de entregar sua vida a Jesus? Jesus está à direita do Pai, intercedendo por você. Você já é mais idoso, está olhando para os últimos anos da sua vida? Jesus está à direita do Pai, intercedendo por você, e você tem isso todos os dias, amém? Pode aplaudir ao Senhor? A nossa posição em Cristo é uma bênção invisível, e todos os dias você tem. 1 João
3:1 diz assim, que nós estamos assentados nas regiões celestiais, que nós fomos feitos filhos de Deus, veja o texto, assentados nas regiões celestiais. Então todos os dias, você acorda salvo, filho de Deus, lavado pelo sangue de Jesus, tendo direito a todas as bênçãos espirituais que Deus preparou, que Jesus conquistou através do seu sangue, através da sua morte ali na cruz. Você acordando triste ou alegre, você é filho de Deus, os seus pecados estão perdoados, você tem acesso à graça de Deus. O véu que foi rompido, quando Jesus morreu ali na cruz por nós, isso foi estabelecido de uma vez por todas, não tem mais barreiras entre você e Deus. Todos os dias você pode orar e chegar na presença de Deus e saber que Deus vai ouvir a tua oração, porque você está assentado nas regiões celestiais. Isso acontece todos os dias. Então todas as bênçãos invisíveis são bênçãos que nós temos frequentemente, temos eternamente. Elas não são coisas que nós vamos experimentar ocasionalmente, num dia bom, num dia, teve um culto onde Deus falou comigo e só naquele dia. Não, essas bênçãos invisíveis, elas estão permanentemente sobre a tua vida. O amor de Deus por nós é outra bênção invisível. Você não consegue ver o amor de Deus. Em alguns momentos você consegue sentir, mas mesmo quando você não está nem vendo, nem sentindo, o amor de Deus está sobre a sua vida, amém? Mesmo quando você não merece, quando você está fazendo tudo que não devia fazer, Deus te ama. Quando você está quebrantado, buscando a Deus, Deus te ama. Veja o que a Bíblia diz lá em João 13:1, falando a respeito de Jesus, o texto diz: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou quando Pedro negou, amou quando Judas o traiu, amou quando Tomé duvidou, amou quando João e Tiago estavam lá disputando para ver quem era o maior no reino dos céus, quem é que ia ficar à direita do Pai, à direita de Jesus. Amou-os até o fim. Todos os dias você pode contar com o amor de Deus, amém? Então, não quer dizer que você não pode desejar uma bênção material, claro que pode. Quantos aqui têm uma necessidade financeira, por exemplo? Quantos têm uma necessidade de saúde? Muitos. São coisas dessa vida, que você, quando precisa, pode e deve esperar em Deus a provisão. Mas o que nós não podemos é ter uma visão pequena, em que nós sejamos pautados por essas coisas. As bênçãos invisíveis, que são muito superiores, têm que ser o fundamento das nossas vidas. Olhar para as bênçãos visíveis nunca funciona, nunca é o melhor. Se você estiver dependente das bênçãos visíveis e não das invisíveis, quando você não tem, o que acontece? Fica ansioso, desanimado, deprimido, inquieto, talvez amargurado, achando que Deus falhou com você, achando que Deus te abandonou, não é assim? E quando você tem as bênçãos visíveis, muitas vezes a gente esfria na fé, a gente esquece de buscar Deus, a gente fica soberbo achando que a gente é que conquistou as coisas. Então pautar a vida nas coisas visíveis nunca é a melhor atitude. Na falta você vai ficar inquieto, vai ficar ansioso, e quando sobra você vai acabar ficando soberbo com isso. Então, ainda que nós precisemos das bênçãos materiais, elas nunca podem ser o fundamento da nossa vida. Quem se alimenta das invisíveis é feliz. Quem se alimenta das realidades espirituais, quem conhece os segredos da eternidade, é feliz, porque sabe que todos os dias pode contar com essa bênção, amém? Segundo lugar, nós aprendemos nesse texto, que as bênçãos invisíveis são superiores às visíveis. Elas não são apenas eternas, não é só a vantagem de que nós temos sempre, enquanto as outras temos ocasionalmente. Elas são superiores em tudo, elas são de outro nível, e isso é uma coisa importante você entender, porque é muito fácil a gente se iludir com as bênçãos materiais, com as coisas que a gente vê, e achar que elas são importantes demais. Muita gente está achando que só vai ser feliz quando tiver aquele emprego,
Só vai ser feliz quando tiver aquela casa, aquele apartamento. Só vai ser feliz quando fizer aquela viagem. Só vai ser feliz quando... E colocam então essas coisas que muitas vezes brilham aos nossos olhos. As coisas do mundo, elas são muitas vezes atrativas aos nossos olhos. Mas você precisa saber que as bênçãos espirituais, as bênçãos invisíveis que estão disponíveis para você, elas são muito melhores, elas são de outro nível. Amém? C.S. Lewis também, ele disse o seguinte: tudo o que não é eterno é eternamente inútil. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. Sabe aquelas coisas que você deseja tanto, você luta tanto por aquelas porcarias? Inútil, eternamente inútil. Já as bênçãos invisíveis, elas vão estar sempre sobre a sua vida e vão te abençoar e dirigir a tua vida aqui, amém? Então, eu pergunto para você, o que você compararia ao amor de Deus? Por exemplo, o amor de Deus é uma das bênçãos invisíveis que nós temos, amém? O que nesse mundo aqui você compararia ao amor de Deus? Tem alguma coisa que chegue perto? Tem alguma coisa nesse mundo que poderia ser tão brilhante, tão maravilhosa, que se tornasse uma tentação para você, no sentido de você colocar como superior ao amor de Deus? Eu vou deixar mais claro para você. Todo mundo se lembra da história de Esaú? Como ele vendeu a sua primogenitura, o seu direito de primogenitura? Tem alguma coisa que, se o diabo quisesse tentar você, ele dissesse assim, ó, abra a mão do amor de Deus que eu te dou isso aqui. Tem alguma coisa que ia fazer cosquinha, que ia provocar alguma tentação em você? Nada. Por isso que as tentações, os ataques do diabo, eles são sempre sutis. Ele vai tentando iludir e enrolar a pessoa, porque se ele chegar e oferecer alguma coisa, o que ele vai te oferecer no lugar do amor de Deus? O que é que vai provocar alguma tentação em você? Que volume de dinheiro seria suficiente para você dizer, ah, isso sim, isso é bom demais, isso eu abro mão do... Não, nada. Não existe nada que se compare. Vamos fazer de uma outra maneira. Se nós fôssemos fazer aqui um gráfico, colocar uma escala de 0 a 10, e o amor de Deus, que nota nós vamos dar para ele? É 10, né, gente? Por favor, faça um coro aí, todo mundo. Você está acordado, né? Então vamos lá. O amor de Deus, que nota é? 10. Um apartamento seria o quê? Não chega a 1. Não sai, é traço. Comparado ao amor de Deus, um carro, aquele carro maravilhoso. Olha, se você andar na avenida aqui do lado, todas as concessionárias do mundo, todas as marcas estão aí. Eles estão brigando pela sua atenção. Mas qual deles seria nota 1 numa escala, comparando em que o amor de Deus é nota 10? Nada. Não tem nenhum que chega a 0, alguma coisa. Não vale nada diante do amor de Deus, amém? Diante do perdão dos seus pecados. Qual a bênção desse mundo que, comparada ao perdão dos seus pecados, você saber que seu destino eterno foi mudado, que você tinha o inferno como destino, e Jesus te comprou, te lavou, te perdoou. A graça de Deus foi derramada pela sua vida, sobre a sua vida. Jesus morreu na cruz por você. O que nesse mundo se compara a isso? Então todas as bênçãos materiais, ainda que elas sejam muitas vezes importantes, ainda que elas sejam muitas vezes necessárias, elas não são nada perto das bênçãos invisíveis. Elas não chegam nem perto para que a gente possa começar uma comparação. Na escala de 0 a 10, elas estão lá em cima, e as materiais nem aparecem. Não dá para sequer começar. Então, a traça e a ferrugem, o que é que Jesus disse? Não ajunteis tesouros na terra, mas nos céus. Por quê? Porque lá a traça e a ferrugem não consomem. Ou seja, as bênçãos materiais, as bênçãos desse mundo, o tesouro desse mundo, ele perde valor, ele pode ser roubado. Jesus disse, lá o ladrão não rouba. Então, o que é que Jesus estava mostrando, gente? Que as bênçãos invisíveis são de outro patamar, de outro nível, outra qualidade. Lá a traça e a ferrugem não podem gastar, não podem roubar, não podem estragar. O ladrão não pode roubar. Tem um texto que eu queria ler para vocês. Esse texto está lá em 1 Pedro 3 a 5. Tem uma palavrinha que na aula da escola de mestres, às vezes eu pergunto para os alunos, e eu nunca encontrei um aluno que conhecesse o significado dessa palavra.
Aqui, como nós temos muito mais gente, e vocês são uma plateia tão culta, não é? É possível que alguns possam me dizer. Mas vamos ler o texto aqui. Pedro está dizendo assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, bênção invisível, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Lindo esse texto, está falando da herança eterna, da bênção eterna que nós vamos ter na presença de Deus, amém? Do nosso destino eterno, guardado pelo poder de Deus. E aí tem uma palavrinha lá, imarcessível. O que é imarcessível? O que é imarcessível, gente? Eu vou ser sincero com vocês, quando eu li eu não sabia, mas muitas vezes a gente depara com uma palavra na Bíblia, e a gente entende o contexto, né? Ah, tá bom, Pedro está falando de uma coisa boa aí, e a gente passa reto. Mas eu fui lá no dicionário perguntar o que era imarcessível. Imarcessível é aquilo que não perde valor, não se desgasta, nada. Então o que é que a Bíblia está dizendo para a gente? As bênçãos desse mundo, o tesouro desse mundo, ele perde valor. Você compra um carro novo, e na hora que você saiu da concessionária, ele perdeu 5 ou 10 mil reais do valor, só no dia que saiu. Depois de alguns dias, você vai parar no supermercado e alguém vai abrir a porta e bater na porta dele e vai arranhar. Você compra uma casa, você sonhou tanto com aquele apartamento, novinho, pintadinho, tudo bonito. Daqui a algum tempo, essa pintura já não está tão boa. Ah, isso aqui já precisa trocar. Não é assim, gente? As bênçãos desse mundo, as bênçãos materiais, todas elas perdem valor, elas se desgastam. Faz parte da natureza desse mundo caído que as coisas estraguem, se desgastem. Nós todos aqui estamos envelhecendo. Estamos ou não? Alguns já caminharam um pouco mais, outros menos, mas não se iluda, todos nós estamos envelhecendo. Você não tem o mesmo vigor aos 50, 60, 70 anos do que quando tinha 5, 10 anos de idade e tinha energia para tudo. A criança, quando é novinha, você brinca 10 vezes da mesma coisa e ela de novo. Os avós agora sabem, né? E na 11ª, de novo, porque tem muita energia. Pergunta se o vovô está lá, de novo, não. As bênçãos eternas, as invisíveis, elas são intocáveis. O diabo não pode fazer nada para roubar ou desvalorizar a bênção eterna que Jesus conquistou para você na cruz, amém? Glória a Deus. Ele não pode roubar absolutamente nada. Aqui nesse mundo nós temos lutas e eventualmente você pode ser roubado em alguma coisa. Por exemplo, muitas pessoas aqui talvez já tenham tido algo roubado. Aí você fica triste, você comprou um carro e de repente o seu carro foi roubado, por exemplo. Pode acontecer, não é? Se não existisse nada disso, não existiriam seguros, não é? Existem lutas nesse mundo. A sua alegria momentaneamente pode ser atrapalhada por alguma coisa desse mundo. Mas a sua bênção eterna, aquilo que Jesus conquistou para você, e que está preparado para ser revelado no último dia, como diz o texto, que está guardado pelo poder de Deus, isso o diabo não consegue tocar de jeito, ele não chega perto, ele não tem direito de acesso a isso. Deu para entender? Aqui nesse mundo o diabo está agindo, está fazendo muitas coisas, lá ele não tem acesso, está guardado, reservado, preparado para você. Ele não pode roubar um brilhantezinho da sua coroa, a coroa eterna que Deus tem para cada um de nós, nada, porque as bênçãos eternas são muito superiores a todas as que nós vivemos aqui. Quantos aqui já viram, conheceram, talvez, não necessariamente alguém que você conhece pessoalmente, mas pessoas públicas, por exemplo, artistas ou pessoas poderosas? Quantas pessoas têm dinheiro e não são felizes? Quantas pessoas têm muita fama e não são felizes? Quantas pessoas têm dinheiro, fama e poder e dão cabo da própria vida?
Porque essas coisas não são capazes de trazer uma satisfação verdadeira no coração das pessoas. Já as bênçãos invisíveis, as bênçãos eternas, são infinitamente superiores, e essas sim vão suprir cada uma das suas necessidades. Então, tome cuidado com as ilusões do mundo. Uma das coisas que faz a gente começar a dar muito valor para as coisas do mundo, é quando a gente começa a ser iludido pela atratividade que elas têm. O mundo que nós vivemos, o mundo capitalista, ele depende de uma coisa: insatisfação. Ele precisa criar em você uma insatisfação, para que você sempre queira algo novo. O seu celular é excelente, mas eles vão convencer você de que você precisa de outro, não esse que você tem. E esse mundo que a gente vive, materialista, ele está fundamentado nisso, na insatisfação. Ele tem que provocar, ele tem que gerar uma insatisfação em você, para que você queira algo novo e vá lá consumir mais. E isso muitas vezes começa a minar a nossa mente, e faz com que a gente fique tão insatisfeito com as coisas que a gente tem, muitas vezes achando que Deus não está nos abençoando, simplesmente porque nós estamos com a visão material, carnal. No fim das contas, eu vou dizer para você, uma pessoa que anda com uma visão nas coisas visíveis e não nas invisíveis, é uma pessoa carnal, que não está andando no Espírito. Quem anda no Espírito está focado nas coisas invisíveis, assim como Paulo estava, amém? Por fim, eu quero dizer para você, que as bênçãos invisíveis são o fundamento das visíveis. Ufa, agora vai aliviar um pouquinho. Deixa eu mostrar para vocês. As bênçãos invisíveis são tão tremendas, que até as visíveis dependem delas. O fundamento das coisas visíveis são as invisíveis. A minha fé de que eu vou ser abençoado por Deus quando eu preciso de uma bênção visível, é pautada no conhecimento que eu tenho das invisíveis. Então eu quero mostrar para você como isso acontece. A perspectiva das coisas invisíveis, ela aquieta, traz paz, mas traz também ousadia na nossa fé. Quando eu sei que Deus me preparou todas essas coisas superiores, eu sei que Ele vai cuidar também das pequenas coisas, amém? Quero ler para você, por exemplo, o texto em Romanos 8:32. Esse versículo diz assim: aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Deus não poupou seu próprio filho, antes o entregou por nós. Será que Ele não vai nos dar também todas as outras coisas? Ele nos deu o acesso através da morte de Jesus a todas as bênçãos invisíveis. E quando eu preciso de uma bênção material aqui, Deus não vai me dar? Claro que vai. Eu vou explicar isso de um jeito mais simples, você vai entender. Olha para a pessoa aí do seu lado. Não é para falar nada para ela não, fica tranquilo. Se a pessoa aí do seu lado dissesse assim: rapaz, eu pensei que eu tinha dinheiro, mas eu estou olhando aqui, eu estou sem nada. Você tem R$5 para eu pegar um ônibus e voltar para casa? Você dá ou não dá? Sim ou não, gente? Vocês são muquirana, hein? Sim, sim. R$5, né, gente? Qualquer um de nós daria, não é? Poxa, o irmão está sem dinheiro, precisa voltar para casa, pegar um ônibus. Claro, R$5, tranquilo. Mas e se esse irmão dissesse a você: olha, na verdade, meu problema é um pouquinho mais sério, eu precisava de 100. Você me ajuda? Já estou vendo o pessoal ficar inquieto aí. Tem gente que nem falou nada, fingiu que não ouviu. Mas vamos piorar o negócio. Gaúcho, o irmão aí do seu lado, fala assim: olha, na verdade eu preciso de R$1.000. Ih, rapaz. Os 5 você dá sem pensar. Os 100 você vai pensar. Os 1.000 você nem pensa. Sabe o que isso quer dizer? Todos nós temos limites. Todos nós temos limites. Esses limites variam de pessoa para pessoa. O seu tempo, se alguém pedir 5 minutos do seu tempo, pois não. Se a pessoa pedir 1 hora, não é qualquer um que vai ter. Se ela quiser 8 horas do seu dia, é mais complicado. Todos nós temos limites. O que esse versículo está dizendo é que Deus nos deu o máximo, o sem limite.
aquilo que extrapola todos os limites. Ele não poupou seu próprio filho. Se ele já nos deu algo tão extraordinário, ele vai negar o pequeno? Ele vai negar a sua necessidade? Não. Então o que eu quero dizer para você, que quem anda pautado nas bênçãos invisíveis, tem mais fé inclusive para receber as bênçãos visíveis quando precisa. Quando tem um problema financeiro, uma necessidade material, uma necessidade de saúde, ele vai orar e vai crer, porque ele já tem experiência com Deus, e ele conhece esse Deus maravilhoso, que não poupou seu próprio filho, que deu a ele o acesso a todas as bênçãos espirituais, todos os segredos da eternidade. E quando ele sabe que ele tem tudo isso, que ele tem uma bênção eterna nos céus esperando por ele, aquela bênção imarcessível que a gente falou, aí ele precisa de uma coisinha aqui, ele vai ficar acanhado? Não. Ele vai ter ousadia, vai crer que Deus vai suprir todas as suas necessidades, amém? Pode aplaudir o Senhor, Ele é digno. Tem um versículo em Mateus 6,33 que é o resumo disso que eu estou dizendo para você. Eu poderia só ler esse versículo e ir embora para casa. Veja lá: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, invisíveis, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que é que Jesus estava dizendo? Busque em primeiro o reino de Deus, a sua justiça, paute a sua vida, fundamente a sua vida nas bênçãos invisíveis, e quando você precisar das visíveis, todas as outras coisas, elas também serão acrescentadas. Jesus deixou mais claro isso também, quando ele disse que o Pai, se eu pedir pão, ele não dá pedra. Jesus disse que o Pai é bom, ele tem alegria em dar as coisas aos filhos, e se eu pedir pão, ele não vai me dar pedra. Ou seja, Deus sabe cuidar das minhas necessidades nesse mundo também. Quando eu tenho o fundamento na vida espiritual, eu tenho o fundamento nas coisas, nas bênçãos invisíveis, a minha comunhão com Deus é tal, que eu posso então pedir, e sei que Ele vai me dar. O texto, Mateus 7, de 7 a 11, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual de vós é o homem que, se porventura o filho pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, vocês, eu também, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. O que é que Jesus está ensinando? Quem conhece o Pai, quem tem experiência com o Pai, quem sabe do amor, quem conhece as bênçãos invisíveis, quando precisa de uma bênção desse mundo, pode pedir, porque sabe que o Pai é bom, sabe que o Pai tem prazer. Não é só você que vai ficar feliz quando você recebe uma bênção desse mundo aqui, não. Deus fica feliz em dar. O Pai se alegra em poder dar algo para o filho, seja algo grandioso, a educação do filho, enfim, ou seja um pirulito quando a criança pede que é um docinho e pronto. O Pai se alegra em dar boas coisas aos filhos. Assim, Deus se alegra em cuidar de nossas necessidades. Quando eu falo das bênçãos invisíveis, não significa que eu vou abrir mão das visíveis. Quando eu falo das bênçãos espirituais, não significa que eu vou abrir mão das materiais. Muito pelo contrário, por crer e ter experiência com as invisíveis, que são superiores, quando eu preciso das materiais, eu não preciso abrir mão. Eu vou contar uma história para vocês, que há algum tempo atrás aconteceu. Eu li um texto que me chamou a atenção pelo título. Eu comecei a ler por causa do título. Dizia assim: eu abro mão dos milagres. E na hora que eu li o título, eu disse: eu não. Você também pode dizer eu não? Ou você quer abrir mão dos milagres? Você não precisa da bênção de Deus? Então eu li lá: eu abro mão dos milagres. Eu falei: eu vou ler, preciso saber o que é isso. Era um rapaz mandando uma carta para o seu pastor. E por causa dessa ênfase exagerada que eu falei no começo, lembra? De materialismo. Até nas igrejas, as pessoas indo na igreja só para conseguir o que é material, mas sem nenhum sentimento, nenhum desejo de buscar a Deus, nenhum desejo de buscar as coisas superiores, espirituais. O mundo tão materialista e as igrejas tão focadas na prosperidade, o cidadão foi por extremo oposto. O ser humano é muito desse tipo, não é?
Se a esquerda errou, ele vai para a extrema direita. Se a direita errou, ele quer ir para a extrema esquerda. É sempre assim, a gente às vezes quer ir para extremos. E por causa dessa ênfase materialista do mundo e das igrejas, esse jovem achou que tinha que ir para o lado oposto. E ele começou o texto dele com uma palavra que parecia até bonita. Ele dizia assim: olha, eu amo a Deus pelo que Ele é, eu não preciso que Ele faça nada por mim. Eu amo a Deus por causa da sua santidade, pelo que Ele é. Eu não preciso das bênçãos materiais para amar a Deus. E parece até uma coisa nobre, né? Uma pessoa que nem precisa de nada para amar a Deus, ótimo. Só que ele foi para o extremo, ele errou, porque ele exagerou. Ele chegou a um ponto em que ele disse assim: eu não preciso dos milagres. Claro que precisa. Não para amar a Deus. Eu amo a Deus pelo que Ele é, ótimo. Mas dizer que eu não preciso dos milagres, que eu vou abrir mão. E ele dizia assim: se eu estiver num avião e o avião for cair, eu morro junto, eu não quero que Deus me salve. Eu falei: eu quero. Se puder salvar os outros, ótimo. Se não puder ir salvar só a mim, tá bom. Tá bom ou não tá? Se puder salvar todo mundo, ótimo. Mas se não, salva a mim. E ele dizia que isso é injusto. Pedir que Deus te favoreça. Azar de quem não pede. O que Jesus disse? Pedir e dar-se-vos-á. Onde é que Jesus disse: não peçam milagres? Onde é que Jesus disse: não peça, não bata? Ele disse: pedir e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. O Pai sabe dar boas coisas. Se o avião vai cair, eu falo: Senhor, pelo menos esse lado aqui tem que salvar. Ele dizia que era injusto você pedir para Deus que abençoasse a sua vida. Por exemplo, você vai fazer um vestibular ou prestar um concurso, você orar e pedir a bênção de Deus. Os outros também merecem, os outros também estudaram, não é justo eu pedir. Claro que não, não é justo, é graça de Deus, amém? Eu não estou pedindo justiça, justiça eu não preciso de mais nada, é graça de Deus. Graça é favor imerecido. Eu não mereço mesmo mais do que os outros, mas porque eu creio que o meu Deus é bom, eu creio que o Pai é bom e gosta, fica feliz de dar coisas boas aos seus filhos, eu peço e sou ousado para pedir, e na medida da minha fé Deus atende. Então, que história é essa de abrir mão dos milagres? A primeira coisa que eu disse foi: não abro mão. E quando eu terminei de ler o texto, eu falei: não abro mão mesmo. Não me convenceu em nada. Eu fiquei triste de ver o pastor dele respondendo assim: que bom que alguém entendeu minha mensagem. Você não precisa abrir mão das bênçãos materiais. Você não precisa ficar acanhado na hora que você está doente e você quer pedir uma cura para Deus. Você não precisa ficar acanhado de pedir uma bênção material, financeira para Deus. Deus se alegra em cuidar de qualquer uma das suas necessidades. Você não pode ser tão mesquinho, tão pequeno, tão miserável, de andar fundamentado nas bênçãos materiais. Você não pode ser abatido na sua fé só porque perdeu o emprego. Pastor, só porque perdeu o emprego. Perder o emprego é uma coisa grave hoje em dia. Não é tão grave ao ponto de ser mais importante do que as bênçãos invisíveis, amém? Então não há nada nesse mundo aqui que mereça que você paute a sua vida nela. Essa é a mensagem. Mas quando eu estou pautado no amor de Deus, na graça de Deus, eu estou de olho nas bênçãos espirituais, eu estou valorizando a comunhão que eu tenho com o Espírito Santo, os dons, a unção do Espírito Santo na minha vida, eu estou valorizando tudo que Deus faz, eu estou olhando para as coisas eternas, eu estou olhando para o céu. Quando eu preciso da bênção material, eu posso pedir e ser ousado, porque sei que o Pai tem prazer em dar boas coisas aos seus filhos. Então, eu não me desespero quando demora ou falta alguma coisa, mas também não idolatro as bênçãos recebidas. Esse equilíbrio vem quando a gente olha para as coisas invisíveis. O apóstolo Paulo, quando ele disse lá em Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele não estava dizendo que ele não tinha problema, ele não estava dizendo que ia dar tudo certo, ao contrário. Quando você lê o contexto, ele diz assim: sei estar abatido, sei ser honrado, sei ser humilhado e ser honrado, sei ter abundância, sei ter escassez. Nada nesse mundo aqui, traduzindo aqui para a linguagem da nossa mensagem, é como se ele estivesse dizendo assim: nada das coisas deste mundo, das bênçãos visíveis, altera a certeza que eu tenho das invisíveis. A minha comunhão com Deus é tão profunda que eu posso não ter nada e não vou ficar magoado com Deus, não vou ficar ressentido, não vou ficar de mal com Deus porque não recebi uma bênção material,
Mas também, se eu receber, não vou idolatrar, e isso não vai me fazer de maneira alguma esquecer de buscar Deus. Eu estou preparado para ter e para não ter, tanto faz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é o que nós precisamos viver, uma vida fundamentada nas bênçãos invisíveis, uma vida fundamentada naquelas coisas que são eternas, permanentes, que são de outro patamar, de outro nível de coisas. E aí, quando precisamos das bênçãos materiais, quando precisamos lidar com qualquer coisa desse mundo aqui, vamos ter ousadia para buscar e saber que o Pai vai nos dar, amém? Eu quero pedir para você ficar em pé um instante, eu quero orar pela sua vida. Quero que você coloque a sua vida diante do Senhor. Baixe sua cabeça um instante, reflita sobre essa palavra. Todos nós andamos nesse mundo aqui com os olhos naturais, e estamos sendo frequentemente tentados a viver uma vida natural, como todos os homens aí. Mas Deus tem mais para nós. Deus tem mais. Você pode ter uma experiência profunda, marcante, espiritual, que vai determinar o teu futuro. O que é que Deus falou com você nessa noite? Quantas dessas bênçãos invisíveis você estava distraído, já não estava percebendo o quanto elas são importantes na sua vida? Será que você entrou aqui desanimado, porque o seu foco nas bênçãos materiais visíveis estava tão forte, que você estava perdendo a alegria da tua salvação? Será que você estava desanimado até de crer na bênção de Deus, porque estava esquecendo que Ele já fez muito mais por você? Ele deu seu próprio Filho, como não nos dará também todas as demais coisas? Então eu quero orar com você nesse momento. Senhor, no nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas diante da Tua presença, Deus, para declarar que nós não somos desse mundo. O Senhor nos comprou, o Senhor nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do Seu amor. Por isso nós não aceitamos, ó Deus, que a visão natural domine a nossa vida. Não queremos andar como os incrédulos, ó Deus, que não têm esperança nesse mundo. Nós sabemos que Tu estás presente nas nossas vidas, que o Senhor cuida de tudo o que necessitamos. O Senhor nos deu aquilo que era mais necessário para as nossas vidas, que foi a nossa salvação. E o Senhor, que pagou um alto preço para nos conquistar, para nos dar a salvação, também tem todas as demais coisas que nós necessitamos. Por isso nós rejeitamos toda inquietação, toda ansiedade, toda preocupação natural com as coisas desse mundo. O Senhor, que é Pai, vai cuidar de todas as nossas necessidades, mas nós queremos abrir nosso coração a Deus, abrir nossa visão para enxergar as coisas espirituais, para enxergar as coisas como o Senhor vê, para sermos guiados pelo Teu Espírito e não pela nossa mente racional, natural. Nós queremos ser deslimitados, Deus, queremos ter visão espiritual da vida e das coisas. Tira de nós toda visão mundana, toda visão natural, toda visão pequena, Deus. Amplia a nossa visão. Queremos fazer a Tua vontade, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Que o nosso coração seja mesmo esse, de fazer a Tua vontade, Deus, de experimentar Tua graça, Teu poder nas nossas vidas, ó Deus, de olhar para as pessoas nesse mundo e, assim como foi falado, saber que não existem pessoas comuns, ó Deus, nesse mundo, mas cada pessoa, cada vida é importante. Que nós sejamos usados pelo Senhor para que as pessoas, para que o mundo conheça as bênçãos invisíveis que eles sequer imaginam que existem, ó Deus. Enche-nos do Teu poder, do Teu Espírito, para que andemos guiados pelo Senhor, fazendo a Tua vontade, no nome de Jesus Cristo. Sempre que nos reunimos, o Senhor fala conosco, Deus, o Senhor move o nosso coração. Nós queremos Te pedir que ao sairmos daqui, nós não nos desliguemos da Tua presença, Deus. Que a gente não saia daqui como quem desliga uma chave e esquece que anda com a visão eterna. Ao sairmos daqui, leva-nos debaixo da Tua bênção, da Tua proteção, mas também debaixo da Tua unção, Senhor, para que onde quer que estejamos manifestando a Tua bênção, o Teu poder, a Tua graça, que as pessoas possam ver Jesus em nós, ó Deus. Leva-nos para nossas casas, debaixo da Tua paz, da Tua segurança, no nome de Jesus, amém.